Boa tarde, meninas. Doutora Elaine falando. Diante dos questionamentos sobre o novo financiamento e sobre a proposta do novo curso técnico de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é preciso avaliar e analisar isso, não separadamente, mas até num contexto só. Quais são as nossas preocupações? Não diz respeito só à categoria, não. A nova proposta de modelo de financiamento, ela tem avanços, e aí eu posso apontar alguns deles, por exemplo, se vocês verificarem aí na Bahia, aqui no estado de Goiás, porque eu fiz isso, a gente foi avaliar qual é a informação que o Ministério da Saúde recebe dos municípios para áreas cobertas pelas visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde. Por exemplo, aí na Bahia, dos 417 municípios, seguramente mais de 90% diz que tem 100% das áreas cobertas por agentes de saúde, por agentes comunitários de saúde. Aqui em Goiás, da mesma forma, mais de 90% diz que tem 100%, e a gente sabe que a realidade não é essa. Eles informam isso para manterem as condições de recurso que o Ministério da Saúde encaminha. Então, esse novo modelo, ele começa a tratar dessas inconsistências de informações passadas pelo município. A questão do PEMAC, que a gente sabe muito bem que essas avaliações, em regra geral, são falhas, são maquiagens feitas pelos municípios e que, de fato, o investimento feito de recursos federais, os municípios quase nunca investem e dão retorno daquilo que esse recurso foi destinado. Porém, o que está acontecendo? Esse novo modelo, ele tem na sua essência alguns problemas sérios. Por exemplo, ele descarta completamente a questão do princípio do território. Ele desvincula a obrigatoriedade das pessoas que estão residindo naquele território, daquela unidade de saúde, estarem cadastradas e serem visitadas e serem acolhidas naquele território, naquela unidade. Segundo ponto, ele desvincula a obrigatoriedade, pelo menos no primeiro momento, do cadastro com o acolhimento, o que vai de confronto ao artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 4 da Lei Ruth Brilhante, que coloca como atribuição do agente comunitário de saúde o acompanhamento, o acolhimento, acolher e acompanhar. Quando se diz acolher, é inserir no sistema, é cadastrar o indivíduo. E é todo aquele indivíduo cadastrado por você, agente comunitário de saúde, obrigatoriamente você vai gerar a responsabilidade legal de fazer o acompanhamento. Agora, o que acontece? A PENAB, desde a sua última edição de 2017, ela tira do seu contexto o teto de pessoas a serem acompanhadas naquela unidade. Ou seja, lá diz que eu tenho no máximo 2.000 pessoas, no mínimo 2.000 pessoas, é o mínimo para que eu tenha uma unidade. Mas não diz o máximo mais de pessoas. Quer dizer, eu posso ter uma unidade de saúde até com 10.000 pessoas. Lá nós não temos uma quantidade mínima suficiente para garantir esse acolhimento de agente de saúde, porque ela diz que uma unidade nos modelos da saúde da família pode ser criada apenas com um agente comunitário de saúde. Então, quais são os problemas dentro desse critério, desse primeiro critério que a gente está colocando? É que o esforço financeiro que se induz nessa nova política é para fazer o cadastro, e é um cadastro qualificado. Ele distingue, e aí o problema vai além da categoria, porque aí o SUS passa a ter descartado o princípio da equidade de tratamento, porque ele diz o seguinte: eu vou pagar X para aquele cadastro que cuidar de crianças menores de 2 anos e pessoas acima de 65. Eu vou pagar 2x para as pessoas que têm baixa renda, que é beneficiário do BPC, que tem Bolsa Família, ou que tem um recurso abaixo de 2 salários mínimos. E vou fazer um cadastro diferenciado também, um valor diferenciado para quem está sendo cadastrado na zona urbana e zona rural. Ora,
isso vai se transformar literalmente numa sangria para a unidade ter o máximo de cadastro possível, porque por cada cadastro ela vai receber um valor unitário. Então, não é pelo atendimento integral, é pelo cadastro de pessoas que ela produzir. Então, não tem uma responsabilização de acolher e acompanhar, quer só inserir no sistema, mas não quer, no primeiro momento, dar condições para essas pessoas serem acompanhadas. E detalhe, quando do acompanhamento vinculado à demanda e não à busca ativa, porque outra coisa que se induz é que não vai mais cortar verba se a unidade ficar sem apresentar relatórios mensais. Ela vai cortar verba se a unidade não tiver, por exemplo, profissional médico, profissional enfermeiro, 50%. Se for de ensino médio, só 25%. Por outro lado, vai instigar, e aí a partir de agosto, inclusive, acaba o repasse do PEMAC, vai instigar os indicadores. No ano de 2020, segundo a proposta do secretário da Atenção Primária em Saúde, encerra o repasse do PEMAC e aquele recurso que poderia ser, inclusive, investido na qualificação dos trabalhadores, como bonificação, passa a ser repassado diretamente para o gestor, mediante indicadores que vão ser estabelecidos de forma programática, né? Então, veja só, para responder assim, de forma muito rápida aqui agora, com referência ao novo financiamento, nós temos a preocupação que ele vai injetar mais de 50% dessa modalidade de novo recurso para as unidades de atenção primária que não tem na sua composição obrigatória o agente comunitário de saúde. Menos 50% vai ser destinado às unidades de saúde da família que contemplam o profissional agente comunitário de saúde. E outro ponto que nos preocupa muito é o encaminhamento que está se dando na nova proposta do curso técnico, que embora não seja uma proposta oficializada ainda, mas eu não gostaria que fosse desconsiderado aqui pela categoria a fala da secretária da SEGETS, e nem tampouco o acompanhamento que foi dado por mim, que fui advogada da CONAX 15 anos, praticamente, e pelo deputado Raimundo Gomes de Matos, que foi autor das nossas principais demandas no Congresso Nacional, e pela nossa vice-presidente da CONAX. Então, isso é sério, é muito sério. Se propõe a unificação da categoria, se propõe a desconstrução da Lei Ruth Brilhante por completo. Isso é muito sério. E mais, companheiros, ainda tem detalhe. Vocês percebam que o gestor ele não vai ficar omisso, inerte, sabendo que ele precisa desses cadastros. E quem vai fazer isso? É a categoria. É a categoria que faz. E aí se justifica essa sangria desatada de gestor remapear a área, de gestor enfiar 750 pessoas nas microáreas de cada um de vocês, sem perguntar se está certo, se está errado. Isso é a preocupação. As coisas não vão acontecer em janeiro, já estão acontecendo. Né? E onde precisamos ter conhecimento da lei que diz sobre as questões da área e da microárea, que diz que você não pode trabalhar fora da microárea, que diz que você não pode fazer recadastramento em área descoberta. Essas questões todas, se a gente tivesse investido na troca de saberes, no fortalecimento da categoria para dizer não, para saber se defender agora, talvez nós teríamos mais força de reação, né? Então, essas coisas a gente precisa pôr em reflexão. E quando eu coloco e aí eu vou deixar aqui um posicionamento, a confederação ela tem um papel extremamente importante, mas vejo que as estratégias elas estão no time errado. Não é hora mais de chamar as pessoas para informar.
As redes sociais fazem isso muito bem. O que precisa é que a Conax tome frente nesse processo de informação. Mas ir a Brasília não é para informar, ir a Brasília já é para derrubar essas políticas com estratégia. Aqui em Goiás, a gente tomou frente, nós vamos emitir carta de intenções, falar que nós não aceitamos, que nós não queremos, que nós questionamos. Eu acho que se todos fizessem isso nos seus municípios, fizessem isso nos seus estados, para levar isso pronto para dia 11, maravilha. Agora, chegar lá dia 11 e ouvir o Ministério da Saúde, se for, e ouvir os que fizeram, você acha que, de verdade, que eles vão chegar lá e falar que isso é ruim? Não, eles não vão lá chegar e falar que é ruim. Eu acredito que a gente precisa ir além um pouco disso. A gente precisa ter entendimento próprio, independente, fazer nossas avaliações. E essas avaliações, essas informações são de responsabilidade de quem está lá em Brasília. E a categoria tem que ir já pronta, com um posicionamento para ir. Nós confiamos na Conax, é para isso. Entendeu? Não é para chegar lá só para ouvir. Poxa, aí eu pago não sei quantos reais para ir para Brasília só para uma situação, para me informar. Não, eu preciso levar esse movimento, levar essas pessoas para lá, para que essas pessoas fortaleçam um posicionamento da entidade. É esse o X da questão. A gente já precisava estar fazendo esse debate agora, antes, nas plenárias que a Confederação fez uma semana, mês passado. Quer dizer, está toda semana, praticamente todo mês dentro do Ministério da Saúde, e a gente precisa se valer disso, dessa influência, dessa facilidade que o governo está dando para a Conax estar lá todo mês, toda semana, quando quer, para até acessar essas informações, mas essas informações elas têm que ser avaliadas, analisadas de um ponto de vista da categoria, né? E expor isso para a categoria de forma concreta e levar a categoria para Brasília para fazer o enfrentamento, para fazer o seu posicionamento. E isso está passado de hora, a gente já teria que estar fazendo isso. Né? A categoria já teria que estar sabendo das implicações, do perigo disso, para poder fazer as suas estratégias de reação. É isso.